Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Rafael e hoje é o dia especial porque hoje eu vou falar sobre o filme inteiro de Superman aqui com vocês. Então eu já peço pra vocês antes de começarem, já deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam desse filme de Superman e da minha narração que eu vou fazer sobre o filme inteiro bem aqui. Então, sem mais delongas e sem mais nada, bora começar esse filme com easter eggs e também a análise inteira do filme está aqui comigo. Então vamos nessa. Bom, o filme já começa com um letreiro estilo Star Wars, né? Explicando algumas informações importantes sobre este novo universo. Já descobrimos que há 3 séculos existem meta-humanos, ou seja, esse mundo sempre esteve com seres superpoderosos, ou seja, existem outros heróis, né, que nós não sabemos que ET, mas logo mais pra frente da história eu vou falar que existem outros heróis que vocês vão saber onde que eu vou falar. E essa história se passa há 3 anos depois da chegada do Superman à Terra. Ele ainda está no começo de carreira. E apenas 3 semanas ele impediu o país da Borávia de invadir Jahannampur, que causou uma enorme polêmica internacional. Então acontece algo. Pela primeira vez, o Superman foi derrotado. Apesar de ser considerado o meta-humano mais forte de todos, vemos uma certa cena marcante, que é aquela cena do Superman caindo na neve e chamando o Krypto assoviando. Ele chama o Krypto e em seguida é levado para a Fortaleza da Solidão, numa cena que homenageia a versão clássica do Christopher Reeve. Quando o Superman chega na Fortaleza da Solidão, os robôs que cuidam dele estavam lá para ajudá-lo. Então o Superman lhe diz obrigado. E os robôs falam, não precisa de agradecimento, nós não somos. Não nos importamos com isso. E que essa cena mostra o lado gentil e humilde do Superman. Enquanto ele está deitado na maca, os robôs ativam uma mensagem deixada pelos seus pais kryptonianos. Vemos Jor-El interpretado por Bradley Cooper, e que, inclusive, é um dos meus atores favoritos, tá? Eu gosto muito do Bradley Cooper. Enviando uma mensagem poderosa. A esperança está no último filho de Krypton, que veio para fazer o bem na Terra, mas o resto da mensagem está danificada. Em seguida, a cena corta para a engenheira, que na minha opinião é uma das melhores personagens do filme, em uma missão para localizar a Fortaleza da Solidão, a mando de Lex Luthor. Enquanto isso, o Martelo da Borávia chega a Metrópolis com um objetivo claro: mandar um recado direto ao governo e ao Superman para não interferir nos assuntos internacionais de Borávia. Em paralelo, vemos a equipe de Lex Luthor coordenando um embate contra o Superman, mas tudo se passa de uma farsa. A luta é apenas uma distração para manter o herói ocupado enquanto a engenheira tenta localizar o esconderijo do Superman com sucesso. Logo depois, o Superman retorna ao combate enfrentando o Martelo da Borávia no ar, mas ele acaba sendo derrubado e lançado ao chão. Nesse momento, é ajudado por um cidadão de bem que mais adiante terá um papel importante para a trama. Mas assim, o Superman ainda não está totalmente recuperado e por isso deixa o inimigo escapar. Depois eles queriam iniciar uma campanha de manipulação pública contra o Superman, fazendo os outros questionarem atos do herói, fazendo com que não só a população fique desconfiada, mas também o governo. Enquanto isso, a equipe de Lex Luthor comemora a chamada de derrota do Azulão. Um verdadeiro exemplo de, como vestir a camisa da empresa. Logo em seguida, o Martelo da Borávia atravessa um portal que leva um universo compacto, conhecido também como universo de bolso. Diferentemente de outras versões, até inclusive diferente da versão que aparece no Pacificador. A do Pacificador é bem sucedida, a do Lex Luthor não. E esse universo leva esse Martelo da Borávia diretamente até a sala de pesquisas onde estão Lex Luthor e sua equipe. E descobrimos que é ultramente disfarçado. Então não é nenhum outro personagem, é só o Ultraman usando um disfarce para tentar derrotar o Superman. No dia seguinte, a cena corta para Clark Kent sendo
Ele mesmo, desajeitado, atrapalhado, do jeitinho que nós conhece. E ele chega no planeta diário e interage com alguns figurantes que eu, para facilitar, vou apelidar de apelidos super carismáticos. É, Bigode, gostosa, o chefe. Logo depois, o Clark recebe uma ligação dos pais para parabenizar por ter recebido um prêmio por uma matéria publicada no jornal. É um momento que, em breve, mas mostra um carinho da família. E aqui conhecemos o Jimmy Olsen, um personagem que vai ser essencial para desenrolar da trama. E o Jimmy é visto pelas mulheres como um galã, né? Um cara bonito, mas praticamente ele é o CEO do sexo, né? O cara que sabe como é que funciona, o cara é o CEO do sexo. E também somos apresentados a Lois Lane, que logo de cara questiona o Clark. Por que ele sempre é o único jornalista que consegue entrevistar o Superman? Nesse momento, os três olham para a televisão, onde está passando o jornal, e que traz uma notícia importante. O presidente da Borávia está reclamando publicamente da interferência do Superman em uma operação militar do país. Logo que podemos desencadear uma crise geopolítica. Aproveitando essa cena de tensão, Lex Luthor aparece no Pentágono para apresentar sua equipe especial, composta pelo Ultraman, a engenheira e os capangas do Lex Luthor. E há uma referência interessante. O grupo criado por Lex Luthor se chama Planet Watch. Um possível homenagem, ou mais pra frente mudar o nome dessa equipe, da Stormwatch, uma equipe que conta com membros da The Authority, que é a autoridade, que também vai ter um filme mais pra frente, só que infelizmente o James Gunn deixou, tá na gaveta por enquanto, mas logo logo vamos ter um filme sobre esse grupo que eu acho que pode ser muito bom. O plano de Lex é, claro, usar todo o arsenal e influência dentro do governo para neutralizar o Superman. Porém, a proposta não é bem recebida pelos representantes presentes. Entre eles, o General Flag, Senior, o chefe da Argus, que já apareceu na série do Comando das Criaturas, que também tem vídeo aqui no canal, link na descrição. Eles se opõem à ideia, se opõem à ideia, alegando que o Superman é extremamente popular e que não há provas concretas contra ele que justifiquem esse tipo de ação. O Lex, por sua vez, rebate, dizendo que possui provas que o Kryptoniano mantém um quartel-general secreto que viola tratados internacionais e que ele age sem qualquer contenção, mesmo sem a presença de Kryptonita. Ainda assim, mesmo com essa alegação, o governo se recusa a aprovar o plano de Lex Luthor. Mais tarde, a Lois volta para sua casa e encontra Clark, ou seja, o cara invadiu a casa dela, então, putz, viu, o Superman não faria isso, né, minha gente? Mas tudo bem. Para comemorar 3 meses de relacionamento, os dois começam a se pegar e conversam sobre o Clark usar óculos que não vai mais despistar mais ninguém. E o Guy Garner, que é o Lanterna Verde, mais pra frente do filme, diz que ele usa óculos que são óculos especiais que disfarça a identidade secreta do Superman para as pessoas não saberem quem é o Superman. Isso existe nas HQs, que o Superman ele usa um óculos especial com um tipo de vidro de Krypton para disfarçar a identidade dele. E daí ela pergunta pro Superman, se é pro Clark no caso, se ela pode entrevistar ele. Então ele aceita. A conversa entre eles começa tensa. A Lois questiona sobre uma decisão de interferir em um conflito militar, perguntando por que ele se envolveu em uma guerra.
Ele responde com sinceridade, dizendo que ele agiu para salvar vidas, pois muitas pessoas iriam morrer. E se ele não tivesse e se ele não fizesse. Se ele não fizesse nada, e as pessoas iriam acabar morrendo. A Lois então vai além e pergunta se ele ao menos consultou o presidente da Borávia antes de agir. E com um tom de brincadeira, o Superman admite que, de verdade, que ameaçou, entre aspas, o presidente colocou ele sobre um cacto e mandou acabar com a guerra. Então ele fez, tipo, ele colocou no cacto e, né, e a Lois tem a sensação que ele ameaçou, mas não foi uma ameaça e ele tenta desconversar que foi uma ameaça. Essas perguntas irritam Clark, que percebe que a Lois está mais agindo como uma repórter do que sua namorada. E ele fica visualmente incomodado com a postura dela, e o que cria uma tensão emocional entre os dois. Depois dessa tensão, ela pergunta sobre os pais biológicos dele e o que ele sabia sobre eles. O Clark responde que não sabe muito deles, mas ele diz que eles o mandaram para a Terra para ajudar a humanidade e tornar o mundo um lugar melhor. Durante a conversa, o Clark menciona que os seus pais kryptonianos deixaram uma mensagem para ele e que a fortaleza da solidão representa tudo o que ele tem da sua família verdadeira. É o único elo que conecta ele com as suas origens. A Lois então ela traz à tona o lado mais público da situação, das pessoas, dizendo que algumas pessoas têm feito críticas nas redes sociais e ele diz que não para ver essas notícias, ele só vê uma coisa ou outra. E ela menciona, inclusive, hashtags como hashtag superespião e hashtag supermerda. E que ele fica até incomodado porque ele não gosta desse hashtag supermerda, que é uma piada que mais adiante acaba soando mais ridícula, na minha opinião. A conversa fica cada vez mais tensa. Incomodado, o Clark decide ir embora. A Lois, visualmente decepcionada, diz que sabia que isso nunca daria certo. E ele, confuso, pergunta: o quê? E ela diz que não servia para namorar, porque ela é uma repórter e ela tem que ser neutra. E ela não é tipo uma pessoa assim boa para namorar. E o Clark não responde e, com um semblante triste, ele vai embora em silêncio, deixando a Lois lavando a louça. Logo em seguida, vemos Lex Luthor, engenheira, e a senhorita Eve Tashmaker, que aliás aparece estar na equipe apenas como enfeite, ela não serve pra nenhuma, já que a participação dela é nula. Eles estão na Antártica para encontrar a Fortaleza da Solidão. E a engenheira aponta que a fortaleza estava ali. Só que ela emerge do chão para a terra. Porque a fortaleza só pode ser emergida e só pode abrir os portões se tiver DNA kryptoniano. Então descobrimos já de cara que o Ultraman é nada mais, nada menos do que um clone do Superman, porque tirando o Lex Luthor e a engenheira e a senhorita Eve Tashmaker, ele é o único que tem o porte físico parecido com o do Superman. E se os portões abriram para eles, então quer dizer que alguém tem que ter DNA kryptoniano. E o único que está lá que pode ter era o Ultraman. Então já descobrimos de cara. É uma maneira bem fácil de descobrir, né? Mas pra quem não sabe de nada sobre filme, sobre nada sobre a história do filme, não ia saber. Então, temos essa dica. Então, sabemos que o Ultraman é um clone do Superman. Assim que todos eles entraram, a engenheira e o Ultraman destroem todos os robôs que cuidavam do local e sequestram o Krypto. O Lex ordena que a engenheira hackeie os sistemas kryptonianos do computador do Superman com sucesso, e ela consegue desbloquear uma parte da mensagem deixada pelos pais kryptonianos. Para garantir que o Superman não apareça, ele cria uma distração, uma grande distração, libertando um kaiju que de começo parece bem pequenininho, um bebê kaiju. Depois ele começa a crescer e cria um
caos em Metrópolis. Em seguida, temos o Superman tentando conter os ataques do Kaiju, fazendo de tudo para garantir que nenhuma vida seja ferida, nem mesmo de um esquilo. Ele também evita machucar o monstro, deixando claro que a sua prioridade é proteger, não destruir. E é nessa cena que entra a Gangue da Justiça, que aliás, tudo indica, na minha opinião, que no futuro deve adotar um nome mais conhecido como Liga da Justiça ou Liga da Justiça Internacional, porque esse nome Gangue da Justiça é um nome muito feio e durante o filme o Guy Gardner, né, que é o Lanterna Verde, fica falando: nós somos a Liga da Justiça e todo mundo não gosta desse nome, só o Guy. E os integrantes dessa Gangue da Justiça é a equipe formada por Lanterna Verde Guy Gardner, Senhor Incrível ou Mr. Terrific em inglês, porque fica meio estranho, porque uma curiosidade, né? Terrific na tradução ficaria Senhor Terrível, mas Senhor Terrível não é um bom nome, então deixaram o Senhor Incrível mesmo, que combinou até com ele. E a Mulher Gavião. Diferente do Superman, a gangue não demonstra muita preocupação com os civis. Eles partem para o confronto direto e agindo com mais agressividade e focando apenas em derrotar a criatura. Enquanto isso, o Superman pausa sua luta várias vezes para resgatar pessoas em perigo, que reforça ainda mais o contraste entre ele e os outros heróis. Nessa batalha, o Senhor Incrível usa sua inteligência para identificar o ponto fraco do monstro e ajuda a equipe conseguindo eliminar a criatura de forma rápida e precisa. Após a vitória, temos uma cena mais legal do filme, que o Superman lamenta a morte do Kaiju, dizendo que não era necessário matá-lo, que ele iria levar ele para um zoológico de alienígenas, e o Guy Gardner, sem a menor sensibilidade, rebate com sarcasmo, chamando o Superman de frouxo. Ele fala, seu frouxo. Tão desrespeitoso que na série do The Lanterns, que vai ser lançado mais pra frente, o ator Nathan Fillion disse que falou mais palavrões em toda a sua carreira nessa série do que em qualquer outra. Mas então, do nada, todas as televisões começam a transmitir uma gravação completa, revelada por Lex Luthor, com a verdade da mensagem deixada pelos pais kryptonianos do Superman. Nela, os pais diziam que Kal-El deve dominar os humanos e até manter várias mulheres para plantar a semente kryptoniana no planeta, e também dizendo que são fracos e que eles são facilmente domináveis. Sinceramente, essa reviravolta me incomodou um pouco. Essa ideia dos pais biológicos do Superman não serem tão nobres enquanto sempre pensávamos é estranho pra mim, porque nas HQs eles são mais retratados como pessoas boas do que pessoas ruins, mas não chegou a estragar o filme pra mim. E até porque eu sei que em algumas HQs eles já foram retratados como vilões ou, ou figuras moralmente duvidosas, pois fica fora de padrões da história ou a origem, pois sai do foco dos padrões das histórias do Superman sempre deixaram. E que, inclusive, o James Gunn falou que não vai ter reboot disso. Ele deixou bem claro que não vai ter nada de reboot dessa mensagem dos pais kryptonianos. E que a Kara Jor-El, que é a Supergirl, não sabe, não conheceu os pais do Superman, então... E também ele falou que nem todos os kryptonianos são maus, então... então, né... Até mesmo os personagens mais inteligentes do universo, como o Senhor Incrível, Lex Luthor, confirmam que a mensagem era autêntica. Confesso que naquele momento eu ainda tinha um pouco de esperança, né? Que fosse um engano, uma manipulação,
Eu achei que poderia rolar um reboot, mas como o James Gunn já falou, não vai ter reboot, não tem nada de Brainiac, nada de General Zod e nada do próprio Lex Luthor. Era uma mensagem autêntica, então, né? Pô, James Gunn, ele podia ter ficado quieto, mas tudo bem. Continuando. A opinião pública do Superman fica pior com essa mensagem. Agora as pessoas têm medo e julgam ele, até o pacificador que aparece na televisão falando mal do Superman. E até o mesmo Guy Gardner dizendo que o dever dele é proteger o setor da Terra, né? Ele fala: você veio aqui para dominar nós. E o Superman fala: não, eu não veio dominar ninguém. E até naquele momento que o Senhor Incrível fala que a mensagem é verdadeira e etc. E a segunda temporada de Pacificador, que já que ele apareceu como participação especial desse filme, vai ser lançada em agosto. Então fiquem atentos porque eu vou fazer review também das séries, dos episódios de Pacificador, então fiquem atentos. Daí o Superman se afasta da multidão para assimilar as informações. Ele está até mesmo nas indústrias Stag, o mesmo que deu poderes ao Metamorfo. Percebendo que o Lex invadiu a fortaleza, ele saiu voando para a Antártica. Enquanto isso, em paralelo, os governantes estão em pânico com a situação. Eles sabem que o Lex Luthor é capaz de qualquer coisa. E, em um momento de desespero, acabam dando carta branca para que o Lex prenda e interrogue o Superman. Cobrimos uma reviravolta importante. O presidente da Borávia, na verdade, está trabalhando em parceria com o Lex. De volta para a Fortaleza da Solidão, Superman chega ao local e se desespera com um cenário devastador. Todos os robôs que cuidam dele estão destruídos. A expressão dele deixa claro, mesmo sendo máquinas sem sentimentos, ele fica triste, o que mostra o quanto ele valoriza toda forma de vida e cuidado. Ele assovia para chamar o Krypto. Tomado pela raiva, o Superman vai direto confrontar Lex Luthor, exigindo saber onde está o seu cachorro. Com um tom de deboche, o Lex Luthor responde que não sabe de nada. Cochichando para provocar ainda mais, ele diz como aquele cachorro feio de capa. No fundo da sala, a senhorita Schmerker está filmando tudo com o celular. A gravação é clara. E depois é usada pela imprensa para criar uma narrativa que o Superman está fora de controle. Mais tarde, na casa de Lois Lane, Clark desabafa, disse que aquela mensagem dos pais era a única coisa mais preciosa que ele tinha de sua herança kryptoniana, e que nem sabia da existência da última parte. Ele afirma com dor e sinceridade que nunca veio à Terra para governar ninguém. E a Lois acredita, como sempre acreditou, e depois acabam se reconciliando. E lá no fundo da cena mostra a Gangue da Justiça enfrentando um ser de outra dimensão. E que mostra até o Guy Gardner usando o taco de beisebol que ele usa nas HQs. Em seguida, o Clark toma uma decisão difícil e diz que vai se entregar, já que o Departamento de Justiça emitiu um mandado de prisão contra ele. Dessa forma, ele acredita que poderá se aproximar da verdade e principalmente encontrar o Krypto. Antes de ir embora, a Lois e o Clark se abraçam e ele diz que a ama. E eu tenho que dizer uma coisa, isso é uma ótima química. E é muito boa a relação entre esses dois atores. Esses atores da Rachel Brosnahan e do Clark Kent, que é o David Cornsweet, a relação deles são muito boas. No dia seguinte, o Superman é detido pelo Ultraman, Engenheira e pelo General Flag. E é levado ao universo compacto e ao o Lex para um lugar onde ele deixa as pessoas que ele não gosta e inimigos presos. Dentro dessa prisão, com um formato de cubos de vidro, tem um dessas prisões tem um metamorfo, que é um companheiro de cela.
mas ele está sendo manipulado a fazer kryptonita, pois ele consegue fazer se transformar em qualquer elemento para enfraquecer o Superman, senão ele vai matar o seu filho Baby Joey. Enquanto isso, com o Superman fora de combate, a guerra volta a se espalhar em Borávia. E olha, aqui chega, na minha opinião, a parte mais horrível desse filme. Porque lembra daquele papo que o Jimmy Olsen é o CEO do sexo? Pois bem, o Jimmy acaba conseguindo informações valiosas sobre o plano do Lex Luthor para ajudar a Lois Lane através da Eve Tessmacher, porque aparentemente ela está traindo o Lex com o próprio Jimmy. E com essas informações, o Jimmy e a Lois conseguem expor os planos do Lex que está tramando. Só que, sinceramente, eu acho essa parte completamente uma merda. A forma como acontece é forçado e inconveniente pra mim. Tira um pouco do peso da trama. E tem outra coisa que me incomodou. Porque exatamente todo mundo nesse universo acha que o Jimmy Olsen é o cara mais bonito do mundo. Ele trata como se fosse um super galã. E isso me tirou um pouco da imersão. Porque se for assim, pô, eu sou um deus na Terra. E para piorar, a plot da ajudante que trai o chefe é, para ajudar o herói é reciclado do filme clássico de 1978. A história do Superman do Christopher Reeve tem exatamente a mesma coisa. Por que fizeram isso? Por que o James Gunn fez isso? É mais fácil pegar o negócio que já tá pronto e mudar para os dias atuais do que fazer uma coisa nova diferente. Sendo que ele fez algo novo diferente em alguns momentos, mas a plot ficou isso, cara, sério. E outra coisa que me incomodou bastante foi uma piada específica. Sinceramente, é muito forçada uma única piada no filme. Descobrimos que há várias hashtags que criticam Superman, aqueles que estão bombando nas redes sociais, que foram criados, eles foram criados por um bando de merda de macacos. Macacos, uns macaquinhos que nem o macaco louco das meninas super poderosas que são super inteligentes, eles ficam escrevendo nas redes sociais. O Superman, ele é hashtag super merda, hashtag sei lá o que. Sério isso mesmo? Eu entendo que é uma piada pra criança, né? Pra criança burra que come massinha, mas é algo meio bobinho pra quebrar o clima. Eu sei que é isso. Mas isso bagunça a lógica da história. E se a ideia era mostrar que as pessoas estão realmente desconfiadas com o Superman, criticando ele, então precisa ter um peso. Mas se quem está escrevendo hashtags é literalmente um bando de macacos, então a população nem está se preocupando com Superman. E se o roteiro queria que a gente acreditasse que o mundo estava virando as costas para o Superman, então escreva isso direito, mostrando a opinião do público mandando e não uma piada aleatória que parece tirada de um desenho animado. Foi uma quebra de tom bizarra que, na boa, só atrapalha a narrativa. Mas tudo bem, voltando pro filme. Finalmente descobrimos que o Krypto está vivo, mas preso numa máquina que faz ele voar correndo, né? Eternamente vendo esquilos e ele perseguindo os esquilos. E como eu já tinha dito na minha review, sem spoilers desse filme aqui, né?
Essas são algumas partes do Crypto que realmente me incomodou um pouco, porque deixar ele preso eternamente vendo esquilos voadores, eu falei assim, meu Deus do céu, essa piada até que é boa, só que em alguns momentos me incomodou, como eu já tinha dito, né? Que o cachorro de vez em quando me incomodou no filme, mas nada que me estragasse, né? Mas tudo bem, tudo bem. O Lex Luthor está estudando o cachorro como se fosse um experimento e depois pretende simplesmente matá-lo. Enquanto isso, o Jimmy e a Eve Tashmaker resolvem se encontrar. Que merda. E ela diz que vai entregar o Luthor, mas só se o Jimmy sair com ela de novo. E o Jimmy aceita, né? Do outro lado, o Superman tenta convencer o Metamorfo para parar de usar a Kryptonita contra ele. Só que o cara nem quer saber de conversa, porque o filho dele está sendo mantido refém. Enquanto isso, a Lois Lane vai até o Salão da Justiça buscar ajuda da Gangue da Justiça. Que, aliás, é bem legal ver os detalhes no mural com vários personagens aparecendo no fundo. Entre eles estão os, o Senhor Destino, o Pantera, se não me engano. Também aparecem alguns outros heróis que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem aqui, ó. Pá! Vai para vocês verem, ótimo. Pequenos easter eggs espalhados, né? Mas e que diz muito que existem outros heróis. E continuando. A Lois está desconfiada que algo está errado. E com razão. O Jimmy descobriu que o Superman foi preso dentro de um universo de bolso. E agora ela quer confirmar isso. Aí entra o Senhor Incrível, que revela que implantou nanitos na corrente sanguínea do Superman e nos seus amigos. E com isso ele consegue rastrear o Superman e decide ajudar a buscá-lo junto com a Lois Lane. Já o Guy Gardner e a Mulher Gavião se recusam. Enquanto isso, na prisão, o Lex Luthor e o presidente da Borávia sequestram aquele civil que tinha ajudado o Superman, já que ele podia fazer com que o Superman revelasse alguma coisa. E daí ele começa uma das cenas mais tensas do filme. O Lex ele aponta uma arma e faz uma roleta russa com o cara para tentar arrancar informações sobre Krypton e o próprio Superman. Mas no segundo disparo, ele acaba matando o civil, de verdade. E isso deixa o Metamorfo completamente abalado, mostrando que apesar de tudo, apesar de estar preso, apesar de ser ajudando o Lex Luthor, ele ainda tem compaixão. Então, o Lex solta uma ameaça, dizendo que da próxima vez vai trazer alguém mais próximo, como Clark Kent. O que deixa claro que o Lex não sabe a identidade secreta do Superman. Porta para a base onde está o portal para o chamado universo de bolso. E vale lembrar que o próprio James Gunn confirmou que esse lugar vai ser bem importante no futuro da DC, desse novo universo cinematográfico da DC. A Lois Lane e o Senhor Incrível invadem o local e começou uma sequência de ação muito boa, realmente muito boa mesmo, ao estilo James Gunn mesmo, com uma trilha sonora muito boa, que é aquela do Fun, 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 not fun, fun, fun. E com um estilo meio que aquela flecha do Yondo nos Guardiões da Galáxia Volume 2. Lá dentro, eles encontram o Superman ainda preso e enfraquecido pela Kryptonita. O Metamorfo, que ainda está em choque pela morte do civil, pergunta se o Superman consegue salvar o seu filho. E é aí que ele decide ajudar e desfaz o bloqueio de Kryptonita. Mesmo fraco, o Superman diz que precisa de luz de sol amarelo para se recuperar os seus poderes. E o Metamorfo, usando suas habilidades de forma muito boa, recria um ambiente com mesmas propriedades do Sol. Isso dá ao Superman energia o suficiente para resgatar o Baby Joey e o Krypto, que ainda estava preso. E todos eles tentam fugir. Até mostra mais claro que não seria fácil. Os guardas
aparecem tentando impedir a fuga. Aí temos outra cena visualmente incrível. O Superman quase é sugado por um buraco negro desse universo compacto e consegue resistir usando apenas seu sopro congelante. É uma cena mais impactante visualmente do filme. Com a ajuda do Senhor Incrível e da Lois Lane, eles conseguem escapar da base. O Senhor Incrível fica na base ainda para tentar ver se ele consegue fechar esse universo de bolso. O Metamorfo vai embora com seu filho e a Lois Lane leva o Superman para a casa dos pais terrestres do Superman com uma nave do Mr. Terrific emprestada. E corta a cena pro Lex Luthor ficando nervoso ao saber que o Superman conseguiu fugir. O Lex Luthor fazendo birra pra mim também não foi tipo o cara que nem um nenenzinho assim, tá ligado? Assim, e até mesmo joga lápis na namorada. Então a mulher vai se esconder para falar com Jimmy Olsen sobre mais informações sobre o plano do Lex. Mas acaba sendo escutada e pega pelo próprio Ultraman e o Lex Luthor. Em paralelo, vemos uma mudança de ritmo. O Superman e a Lois vão para Smallville, onde que o Superman vai para a casa deles, dos pais, para descansar. Voltando ao filme, enquanto o Clark descansa com o Krypto deitado em cima dele, o Lex tenta atrair a atenção do Superman para não interferir na invasão que iria começar. Ele tenta abrir o portal do universo de bolso de dentro para fora, o que acaba causando uma rachadura gigantesca que ameaça a cidade. O perigo estava longe de acabar. E aí vem uma das cenas mais emocionantes do filme. O momento entre Clark e Jonathan Kent, o pai adotivo. O Clark, ainda abalado com a mensagem deixada pelos seus pais biológicos, pergunta se aquilo define quem ele devia ser. Mas a resposta do Jonathan é perfeita. Ele diz que não são os pais que definem o destino dos filhos. Eles apenas dão as ferramentas. Mas é você que constrói quem você realmente é. E finaliza dizendo com orgulho: eu tenho muito orgulho de você, Clark. Logo depois se abraçam. E é uma cena simples, mas extremamente poderosa que resume muito bem o coração do Superman. Enquanto isso, a Borávia vai invadir Jahanpur. E aí, com um ato de desespero, as crianças começam a gritar Superman! E depois todas as pessoas. E o Superman, vendo isso, sai para tentar ajudá-lo. Mas o Senhor Incrível chama o Superman para Metrópolis, pois a cidade está sendo rasgada e se não impedirem, a cidade ia se destruir. Enquanto a cidade começa a ser destruída por conta do plano do Lex, a Lois e o Jimmy e o pessoal do planeta diário entram em ação. Através de uma sequência de selfies enviadas pela Eve Teschmacher, a suposta namorada de Luthor, o grupo consegue descobrir a verdade do plano do vilão. E aí que a trama entrega uma reviravolta meio duvidosa. O Lex, na verdade, quer metade da terra para a Borávia invadir e transformar essa área numa zona de fabricação de armas. Sim, esse é o grande plano do Lex Luthor. E aqui é a minha opinião, né, que eu tenho que opinar. Esse plano parece reciclado, muito reciclado, dos antigos filmes do Superman. Porque se forem para pensar, os filmes do Gene Hackman tinha isso. O filme do Superman Returns tinha o Lex Luthor querendo terra. Ou seja, não tem nada de novo. O cara quer conquistar terras. Por quê, né? Simplesmente por quê? E além disso, o pessoal do Planeta Diário acaba ficando muito jogado na trama. Muito. Eles reaparecem dentro de aquela nave Mr. Terrific que a Lois estava pilotando. E sinceramente, eu tinha até esquecido que eles estavam ali. E outra coisa que me chama a atenção é como o Lex
o Lex é burro, muito burro, né? Porque o Lex deixa a Eve tirar selfies de tudo que ele faz. Tudo, todos os planos dele, ela tira selfie. E ele não fica preocupado se as fotos iam para algum Instagram da vida? Se ela ia postar alguma coisa? E será que o Luthor ficou no dela por quê? Se ele queria uma namorada, pegasse outra. Mas apesar de funcionar na trama da história da Eve Teschmacher ficar tirando fotos que funciona se der na história, é muito forçado, cara, é muito forçado. Mas, enfim, seguimos. A cidade está completamente em ruínas. Tudo está sendo destruído, até mesmo a sede da Luthor Corp. E nesse caos, o Lex Luthor escapa com a sua equipe a bordo de uma nave, enquanto as pessoas desesperadas tentam fugir. De repente, enquanto um prédio está prestes a desabar, o Superman aparece de última hora, salvando todo mundo. Em uma cena onde que o Superman forma aura, que como os jovens dizem, né, que o Superman forma aura. E, inclusive, se vocês forem ver nos cantos onde estão as placas de cidades para onde ir, onde que também tem referências a escritores do Superman, tem uma referência a Gotham nas placas da cidade. Então teve gente que ia para Gotham. E é bem legal ver alguma coisa de Gotham nos filmes da DC, né? Mas logo depois, o Superman enfrenta a engenheira e o Ultraman. A engenheira implanta nanitos dentro dos pulmões do Superman, onde que ele não conseguia respirar e nem respirar. Ele voa ao mais alto possível, tentando escapar, com os dois perseguindo ele. O Lex manda a engenheira, chamada Angela, cobrir o Superman inteiro com os nanitos. O Superman, então, com uma ideia, ele se joga em queda livre e uma velocidade absurda, fazendo com que todos os inimigos caem-se junto. A Angela desmaia com o impacto e o Superman consegue se livrar dos danitos que estavam dentro dele. E nesse ponto é que a gente quer dizer, entende quem é o Ultraman, um clone bizarro do Superman feito a partir de um fio de cabelo do Superman. E que lembra também igualzinho ao filme do Superman 4, que o Superman, quer dizer, o Lex Luthor cria o homem nuclear também com um fio de cabelo do Superman. Aliás, você tá curtindo o vídeo até aqui, então já deixa o like, compartilha para seus amigos que são também fãs do Superman ou do no novo universo da DC e comente aqui embaixo o que você acha sobre essas cenas que eu tô mostrando até aqui. E também fiquem atentos que sempre posto shorts no meu canal de notícias da DC, então fiquem sempre ligados nos meus shorts. E, e é isso, bora continuar. O Lex Luthor o controla, forçando uma luta entre os dois, justo quando a guerra em Borávia começava. Enquanto isso, em Jahanpur, onde está acontecendo a guerra, a pedido do Superman, a Gangue da Justiça finalmente entra em ação. Até o Metamorfo aparece para ajudar. E aqui temos um momento em destaque para o Lanterna Verde, porque para mim que finalmente mostra para que veio. Tem também uma cena tensa com a Mulher Gavião e ela alcança o presidente da Borávia que está tentando fugir e ele tem audácia de dizer que ela era uma heroína igual ao Superman, porque ele não mata. E ela responde: eu não sou o Superman. Eu larga no alto, deixando ele cair. Um ato que com certeza vai ter consequências nos próximos filmes desse universo. E agora chegamos ao clímax do filme, durante a luta entre o Superman e o seu clone. Então, o Superman, ele diz ao Lex Luthor que ele só faz o que faz porque ele tem inveja. E o Lex Luthor concorda. Ele admite que sente inveja daqueles que se sentem melhores do que ele.
e diz que os humanos são fracos perto do Superman. E que a inteligência supera a força. Mas o Superman, pensando nisso, que a inteligência supera a força, ele dá uma risadinha e chama o Krypto. O cachorro entra na cena detonando os drones que estavam controlando e assistindo a luta contra o Superman e coordenando as movimentações do Ultraman. A partir daí, o Superman vira o jogo e derrota um a um dos capangas do Lex Luthor que aparecem, até chegar à luta final. No confronto decisivo, ele consegue derrotar o Ultraman e o lança diretamente em um buraco negro. Com isso, o Superman, o Krypto e o Senhor Incrível partem para interceptar a nave do Lex Luthor. Mas antes, aquela cena onde que o Superman joga o Ultraman num buraco negro, ele pode retornar, né? Porque o James Gunn falou que o Ultraman pode retornar como o nosso querido Bizarro. Então, eu quero que ele volte com o Bizarro, tá ligado? Mas eu quero que ele tenha o S ao contrário também, né? Que o Bizarro sem o S ao contrário, né? Então, o Senhor Incrível fecha a fenda e conseguindo assim restaurar pelo menos um pouco da cidade. Então, o Superman faz um discurso emocionante, diz que, mesmo sendo um alien, ele sente, ele ama, ele sofre, assim como qualquer humano. Mas o Lex furioso grita dizendo que não tá nem aí. Tem autorização do governo para matar o Superman. Antes que algo acontecesse, o Krypto ataca o Lex Luthor numa cena de brincadeira, né? Mostrando que o cachorro ele é impulsivo, ou seja, ele não para quieto, até o Superman mandá-lo largar várias vezes. Logo depois, as notícias confirmam que o Lex Luthor foi desmascarado, exposto por seus crimes e conveniências com a guerra, e é taxado como traidor, e chega até a chorar de raiva. A paz é restaurada, e o povo finalmente reconhece o Superman como um herói e pede desculpas a ele. Já Rampur comemora com o fim da guerra e os heróis que ajudaram foram ovacionados. E ainda tem um momento hilário no fim, que quando tudo se resolve, a Mulher Gavião sugere ao Metamorfo entre para a Gangue da Justiça. E o Guy Garner, esse rosto feio, nunca vai entrar na Gangue da Justiça. Mas a opinião dele muda quando o Metamorfo elogia o nome Gangue da Justiça, ele fala, tá dentro. Todas as pessoas presas no universo de bolso estão libertadas. O Lex é enviado para Bella Reeve, onde inclusive está a feiticeira Cersei, que apareceu no Comando das Criaturas. Jimmy Olsen vai sair com a Serita Schmacker. Os macaquinhos, que aqueles macacos insuportáveis que estavam escrevendo hashtags, ficaram com o Krypto brincando. E temos um momento romântico, onde a Lois chama o Superman de canto e os dois se beijam. E quando o Superman vai voando bem lento, e ela finalmente diz: Eu te amo. O Superman então volta para a Fortaleza da Solidão para se recuperar. E lá temos uma participação super especial, né? Sobre a Supergirl, interpretada pela Mila Alcock. Ela chega para buscar o Krypto, já que o cachorro é dela, não é do Superman. E o Superman só estava cuidando até o seu retorno. O Superman explica que a Kara, a Supergirl, visita planetas com sóis vermelhos porque ela consegue ficar bêbada. E isso, inclusive, vai ser adaptado na série, no filme, né, que vai ter da Supergirl, que vai adaptar o quadrinho Mulher da Manhã, onde que ela, para comemorar o aniversário dela de 20 anos, se não me engano, ela vai em planetas de sols vermelhos para se bebedar. E o filme termina com os robôs da Fortaleza da Solidão projetando imagens dos seus pais terrestres. Um gesto que emociona profundamente o Superman e aceita o seu lado humano. Então, esse é o fim do filme do Superman, com duas cenas pós-créditos, que é
Uma, Superman e o Kryptos sentados na Lua, numa cena linda, inspirada diretamente nas HQs. E uma piada com o Senhor Incrível e o Superman, que as construções estão tortas na cidade que foi remontada. E encerrando o filme de forma leve. Bom, esse foi o filme do Superman, um filme muito divertido que vale a pena vocês assistirem. E com uma proposta diferente das anteriores de outros filmes, né, do Zack Snyder. E claro, o filme não é perfeito, tá? O filme tem alguns elementos de inconveniência demais, né? Mas ainda assim entrega com personagens carismáticos e a ação na medida certa e um clima leve e bem agradável. Então, a minha nota para esse filme, para que vocês já sabem, né, na minha análise sem spoilers, é nota 7,5. Eu vou dar nota quebrada porque, né? Agradou de metade pra lá. E agora é a vez de vocês. O que você achou do filme? Curtiu o tom mais leve desse Superman ou prefere um tom mais sério? É, Comente aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like. E se inscreva no meu canal. E compartilhe para os fãs do Superman, né? Para quem gosta muito do Superman. E muito obrigado por terem me assistido até aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, 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 tchau.